Uma boa noite, na graça e na paz de Jesus. Mais uma vez estamos aqui, sempre trazendo para você o melhor da informação. Bom, como nós já havíamos prometido, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, vamos fazer uma análise aí das falas de David Splane acerca da apostasia. Muito bem, antes da gente começar essa explanação, eu devo lembrar a vocês que a palavra apostasia, ela tem um significado de alguém que desertou da fé. Então, por exemplo, a nossa fé, ela está em Jesus Cristo, então nós não desertamos da fé. Nós rompemos os laços com um grupo religioso, porque se você for pegar a palavra apostasia, da maneira como eles querem colocar, todos eles, ou seus pais, são apóstatas de algum grupo religioso. Pode ser que a pessoa, se ela deixou o catolicismo e entrou para as Testemunhas de Jeová, então ele é um apóstata. Então, olha só o salseiro que vira esse negócio. Se ele era, por exemplo, da igreja evangélica e virou Testemunha de Jeová, então agora ele também é um apóstata. Então essa palavra apóstata, ela não pode ter esse significado que eles querem dar. Na verdade, quando a gente olha, e isso eu tenho explicado lá no livro Enciclopédia das Religiões, a definição de religião, quando nós olhamos a religião, isso aqui é muito legal de você entender. Quando nós olhamos a religião, nós temos que olhar o cristianismo como um todo. Então, por exemplo, se alguém perguntar para você qual é a sua religião, não importa qual é a placa que você segue. O que importa é que você está dentro do cristianismo. Então você é um cristão, certo? Dentro do cristianismo, então nós temos aí os grupos ou as seitas, conforme a gente conhece, certo? Então isso é legal de entender porque, de qualquer maneira, mesmo as seitas pseudo-cristãs, elas estão, de alguma maneira, dentro do cristianismo. E conforme Jesus Cristo disse, ele vai separar o joio do trigo por ocasião da sua vinda, de modo que ninguém que professa o cristianismo, porque deixou um outro grupo, pode ser considerado como apóstata. Então, qual seria a situação onde você seria um apóstata do cristianismo? E ainda assim, um apóstata não dentro de um tom pejorativo, como eles colocam. Você seria um apóstata do cristianismo se você, por exemplo, deixasse o cristianismo, não importando qual é a placa que você está, e aí você passasse a seguir um outro grupo religioso que não professa o cristianismo, que não professa Jesus. Por exemplo, então uma pessoa que deixou o cristianismo e se tornou budista, então ele apostatou da fé cristã. Então nós temos que ter claro que a apostasia é da fé cristã, não é de um grupo religioso, tá bom? Então que fique muito claro isso, para que todos possam entender que, na verdade, o que o senhor Splane faz é tentar trazer a palavra apostasia para um monopólio de grupo, onde qualquer pessoa que saia da organização, ou deixe a organização, ou fale contra a organização, é um apóstata, Pelo menos é assim que ele descreve aqui no livro Raciocínios. Vamos dar uma olhadinha aqui no livro Raciocínios, aqui debaixo do tópico apostasia, na página 41. Então, olha só o que está escrito aqui. Está escrito assim, a definição. Apostasia é abandonar ou desertar a adoração e o serviço de Deus. Na realidade, uma rebelião contra Jeová Deus. Então, notem que eles definem aqui que qualquer pessoa que saiu de lá da organização, ele se rebelou contra Jeová. E nós sabemos que isso não é verdade. Uma rebelião contra Jeová Deus. Alguns apóstatas professam conhecer e servir a Deus, mas rejeitam os ensinamentos ou requisitos delineados na sua palavra. Outros afirmam crer na Bíblia, mas rejeitam a organização de Jeová. Então perceba que o ponto aqui não é Deus, o ponto aqui não é a Bíblia, o ponto aqui é rejeitar um grupo formado no século XIX por Charles Taze Russell, que eles chamam de Organização de Jeová, presunçosamente dizendo que é o único grupo que será salvo, na face da terra.
Isso está escrito aqui na Sentinela de 1º de agosto de 1982, onde ele diz assim, olha, a menos que estejamos em contato com este canal de comunicação usado por Deus, não avançaremos na estrada da vida, não importa o quanto leiamos a Bíblia. Então essa daqui é a ideia que a organização tem. Portanto, eu quero já começar dizendo a você que a palavra apostasia aqui, que o Sr. Splane usa, ela sempre deve estar dentro de aspas. A sua cabeça nunca pode aceitar que você é um apóstata, porque você não é apóstata. Você continua crendo em Deus, né? Use o nome que lhe convier, que lhe convém. Pode ser Jeová, pode ser Yahweh, pode ser Javé, pode ser Yahu, pode ser a maneira como você preferir usar, né? O nome aí não é a importância, né? A importância está na pessoa e na sua reputação. Então você continua crendo em Jeová Deus, você continua crendo na Bíblia, você continua crendo em Jesus Cristo, você crê no Espírito Santo de Deus. Então isso daí é a fé cristã, né? Portanto, a fé cristã não se resume a um grupo religioso, jamais, em qualquer lugar do mundo, tá bom? Então agora vamos fazer uma análise bem ponderado do Sr. Splane, ponto a ponto, para que nós possamos compreender aí a fala dele nesse respeito. Vamos lá? Nesse curso não vamos falar de perseguição. Nós vamos falar de 2 ataques sutis do diabo para enfraquecer a nossa fé: a apostasia e notícias falsas sobre as testemunhas de Jeová na mídia. Então vamos começar falando da apostasia. Bom, ele vai tratar, segundo ele, de 2 pontos importantes, que é a apostasia e notícias falsas. Então nós vamos dividir, né? Serão 2 lives aqui que a gente vai fazer. Essa primeira é sobre a apostasia. E depois desta daqui, nós vamos trazer a outra live tratando acerca da mídia. E aí nós vamos perceber exatamente como o corpo governante, a direção das Testemunhas de Jeová, porque quando a gente fala Testemunho de Jeová, a gente não está aplicando aquela pessoa que está lá escrevendo a cartinha, né, que está influenciado. Nós estamos tratando destes homens, da liderança, tá bom? Então vamos lá, vamos primeiro tratar de apostasia. Então esquece mídia, depois a gente vai falar de mídia em um outro vídeo. Vamos lá. De veneno espiritual. Pensando no veneno, como podemos evitar ser envenenados? Precisamos saber reconhecer o veneno e aí evitá-lo. Precisamos fazer a mesma coisa com ensinos que podem destruir a nossa fé. E isso nem sempre é fácil. Bom, eu quero começar trabalhando aqui esse ponto que ele está colocando. Olha só. Em primeiro lugar, ele já condiciona a mente das pessoas a algo horrível. Afinal de contas, veneno mata. Então, qualquer pessoa que estiver ouvindo o Sr. Splane e ouvir dizer que o ensinamento que não provém deles é veneno, a pessoa ela já começa a ter aí uma lâmpada amarela acesa na sua cabeça. Essa é a ideia, né? Ele começa a ter uma lâmpada amarela acesa e essa lâmpada vai identificar para ele qualquer coisa que seja considerado como apostasia, que é um veneno. E aí depois ele fala sobre a destruição da fé. Eu sempre tenho dito isso aqui, que a fé professada pelo corpo governante é uma fé muito fraca. É uma fé que não tem lastro. É uma fé que não tem raiz. Porque se a fé que o corpo governante professa, que ele tem tanto medo que seja destruída das pessoas, fosse a fé cristã, imagine como o cristianismo já teria desaparecido nesses 2000 anos de história. No entanto, não desapareceu. Está mais forte do que nunca, mesmo com os cristãos de imitação que surgiram no século XIX para tentar desencaminhar os verdadeiros cristãos. Vamos lá. É claro que a maioria dos irmãos não se envolveria com os apóstatas de propósito, mas isso pode acontecer sem percebermos. Às vezes, nós recebemos cartas de irmãos que estão preocupados com alguma coisa que eles viram num site, como uma acusação ou rumor
sobre as testemunhas de Jeová e a organização. E eles nem imaginam que quem está por trás dessas coisas são os apóstatas. Bom, aqui tem um ponto interessante, né? Veja que aqui ele já desqualifica qualquer informação que não esteja lá no JW. Qualquer informação que venha de fora, então ele diz assim, ó, quem está por trás disso são os apóstatas. Diga-se apóstatas aqui, o termo que ele está usando, de pessoas que saíram da organização, né? Pessoas que deixaram a organização das Testemunhas de Jeová. Então, para eles, esses são os apóstatas, ok? Agora, note bem que ele está falando aí sobre ataques à fé, e segundo ele, esses ataques à fé que são promovidos pelos apóstatas, eles podem estar muitas vezes em um site, pode estar muitas vezes em um vídeo, e eu acho muito interessante nessa comparação dele com o veneno, e agora a forma como ele vai conduzindo a pessoa a pensar o seguinte, que tudo aquilo que se fala das Testemunhas de Jeová é mentira. Tudo é mentira. É o que ele vai conduzir a pessoa a pensar agora. Então imagine como fica a cabeça de uma pessoa que não pode, por exemplo, verificar o outro lado da moeda. Tem que ficar só com a fala dele. Né? Como é que fica a cabeça dessa pessoa? Fica exatamente como tem acontecido. Né? Pessoas que acabam descobrindo depois de muito tempo que estavam sendo enganadas, as pessoas acabam ficando frustradas, muitos acabam ficando até doentes. É exatamente isso que tem acontecido. Então é necessário que você que está me acompanhando aí agora, preste um pouco de atenção, muito detalhe nesse assunto. Afinal de contas, quem está falando aí é o membro do corpo governante. Vamos lá. Sutil, porque os apóstatas não avisam, você agora está num site apóstata. Normalmente, eles dizem que são testemunhas de Jeová, que só têm dúvidas ou preocupações. E até os que não são apóstatas podem causar os mesmos problemas que os apóstatas, por causa de sua atitude crítica. Bom, até os que não são apóstatas podem causar o mesmo problema que os apóstatas por causa da sua atitude crítica. A crítica nunca é bem-vinda na organização. Jamais será. Eles não aceitam a crítica de maneira nenhuma. Nem crítica construtiva, nem crítica destrutiva, para eles não existe isso. Né? Então perceba, dentro de palavras muito mansas, a arrogância desse pessoal. Quer dizer, você que é testemunha de Jeová, e você não concorda com algumas coisas na organização, diretamente você não é um apóstata, mas você já está causando problema porque você está criticando a organização. Como se estes homens fossem perfeitos ou tivessem o monopólio da verdade. Veja como isso se confirma na próxima fala. Irmãos, precisamos estar alertas. Este é um assunto sério. Imagine que, por curiosidade, você comece a conversar com pessoas na internet que dizem ser testemunhas de Jeová. Talvez elas sejam, talvez não sejam. Você nunca conheceu elas. Mas aí alguém faz uma pergunta assim: o que você achou do broadcasting no mês passado? Você acha que ele foi encorajador mesmo? Ou será que os irmãos que escrevem a Sentinela entendem o que estamos passando? Às vezes eu acho que eles não sabem como é difícil a vida aqui fora. E aí algumas outras pessoas talvez comecem a dizer coisas negativas. E você não sabe se essas pessoas são apóstatas ou apenas irmãos que estão com sérios problemas espirituais. Mas faz diferença? Note agora que interessante. Quando alguém critica a organização, ele pode ser um apóstata ou é alguém que está com sérias deficiências espirituais. Note que interessante. Então você que está me acompanhando aí, que é testemunha de Jeová, são essas coisas que você precisa começar a analisar. Bom, se você não é apóstata, você está com sérios problemas espirituais, porque você perguntou, né, se o broadcast foi encorajador, ou se o pessoal que escreve a Sentinela sabe a vida aqui fora. Claro que eles não sabem a vida aqui fora. Eles não conhecem. Eles vivem dentro de um castelo de marfim. Todo mundo sabe disso. Né? Então eles não sabem mesmo. Então é muito simples escrever baseado na tradição que o Frederic Franz deixou. É a coisa mais simples do mundo.
Agora, a vida aqui fora, quem sabe é você, que sai 5 horas da manhã, que de madrugada já está correndo atrás do ônibus, né? E ainda tem que correr para chegar na reunião tal, e ser cobrado o tempo inteiro, né? Então, notem que interessante, o ponto alto aqui a ser destacado é esse, né? Se você criticar qualquer coisa da organização ou fizer um comentário negativo, você já está com sérios problemas espirituais, se você não for apóstata. Como essas coisas afetam você? Depois de uma conversa assim, você se sente encorajado, decidido a fazer mais para Jeová, mais convencido do que nunca de que você está na organização verdadeira, que você ama e que se sente honrado de fazer parte dela? Notem agora que ele vai pegar essa conversa e ele vai fazer a relação completa aqui de que se você ficar desencorajado por causa dessa conversa acerca da organização, será que você vai se sentir motivado a fazer mais para Jeová? Bom, diga-se Jeová aqui, né, a organização. Nós sabemos que, por exemplo, uma pessoa, ela fica chateada mesmo diante desses comentários negativos. Por que ela fica chateada? Bom, ela fica chateada porque ela sabe muito bem que tais comentários são verídicos. Tais comentários são verdadeiros. E tais comentários sendo verdadeiros, é claro que a pessoa começa a ter uma certa pulga atrás da orelha, né? Portanto, a pessoa, quando começa a verificar, né, olha, ela recebeu orientações durante toda a vida, dizendo que estava no caminho certo, dizendo que ali era a verdade. Mas, de repente, ela começa a verificar que não é nada disso, que essa verdade é muito frágil. E aí a pessoa não se sente mais tão encorajado a fazer os relatórios como eles gostariam. Ele disse uma outra frase aqui interessante também. Vamos pegar ela aqui de novo. Mas faz diferença? Como essas coisas afetam você? Depois de uma conversa assim, você se sente encorajado, decidido a fazer mais para Jeová, mais convencido do que nunca de que você está na organização verdadeira, que você ama e que se sente honrado de fazer parte dela? Veja que agora ele apela completamente para o ego humano, né? Depois de uma conversa dessa, você consegue, né, reforçar a sua convicção de que você está na organização verdadeira, que isso é um mito, né? Nós sabemos. Você está na organização verdadeira e se sente honrado em fazer parte dela. Esse jogo de palavra é um jogo completamente midiático, ou seja, ele está dizendo que você é melhor do que outras pessoas que não têm a mesma honra de se associar com eles. Essa é a ideia, né? E que a organização é a única verdadeira na face da Terra, conforme nós observamos aqui no começo. A menos que você esteja em canal com eles, você não terá vida eterna. Então note que isso daí, na verdade, é uma espécie de sofisma, né, que ele coloca, é uma mentira que parece ser uma verdade para aqueles que são mais desinformados, né? Quando eu digo desinformados, não é desinformados na desinformação, é desinformados mesmo aqui agora com outro sentido de que quem não tem informação, certo? Vamos lá então. Ou essa conversa te deixa triste, incomodado e preocupado. Mas aí alguém pode dizer, não, eu preciso conversar com essas pessoas para ajudá-las. Mas elas não deviam estar juntas. Mesmo que elas não sejam apóstatas, elas não fazem bem umas para as outras. Olha só que declaração importante. Você não é bem-vindo dentro da organização. Mesmo que você não seja apóstata, mas você pense. Basta você pensar, você não é bem-vindo. Você não deveria estar lá. Porque você não faz bem para os outros. Por que você não faz bem para os outros? Porque você pensa. Porque você critica coisas que você vê que não são corretas. Só por isso. Então, vejam só que eles são completamente contrários à crítica e até dizem que a pessoa, mesmo que não seja apóstata, não deveria estar
dentro da, abre aspas, santa organização. Ou seja, pare e pensa você um pouquinho. Se você criticou algum dia a organização, você não deveria nem estar lá. Ou seja, é completamente vetado o direito à crítica, o direito ao pensamento. Uma organização completamente ditatorial. Mas veja que com palavras muito bonitas, o que faz com que a pessoa ela acabe pensando que aquilo que ela está aprendendo é correto. Note novamente esse finalzinho de frase. Essa conversa te deixa triste, incomodado e preocupado. Mas aí alguém pode dizer, não, eu preciso conversar com essas pessoas para ajudá-las. Mas elas não deviam estar juntas. Mesmo que elas não sejam apóstatas, elas não fazem bem umas para as outras. Conversar com essas pessoas para ajudá-las é como ficar do lado de alguém que está bebendo veneno e beber um pouco, só para ela não beber sozinha. Nós precisamos seguir o conselho que está em Romanos 16, versículo 17. Pense nessa conversa na internet de que estamos falando enquanto lemos Romanos capítulo 16, versículo 17. Lembre-se que essa conversa está cheia de ideias negativas e críticas e você não sabe com quem está conversando. Veja... Note um ponto muito interessante aqui. A conversa está cheia de ideias negativas e críticas e você não sabe com quem está conversando. Mas veja como ele próprio se contradiz, porque ele diz que mesmo que a pessoa não seja apóstata e tenha tais tipos de conversa, ele não deveria estar entre as TJs. Então, mesmo que for uma TJ que está tecendo tais críticas, segundo ele, você já não deveria se associar com ela. Vejam qual é o conselho que ele vai dar aí agora, para que você possa compreender. E talvez alguém diga assim, mas este é o conselho da Bíblia, esse é o conselho da palavra de Deus, né? Preste atenção aí, para que você não seja enganado. Vamos dar uma olhadinha aí no livro de Romanos, no capítulo 16, versículo 17, que ele está citando. Romanos 16, versículo 17. Eu os exorto agora, irmãos, a ficar atentos àqueles que causam divisões e dão motivos para tropeço, contrariando os ensinamentos que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Então pense naquela conversa. Vamos dar uma paradinha aqui, só para a gente poder compreender. Vejam então que ele vai usar o texto aqui, mandando você se afastar, né, dessas pessoas que, conforme diz aqui, causam divisões e dão motivo para tropeço. Só que ele não leu os próximos versículos. Essa é uma característica muito grande nas seitas. Eles pegam um texto isolado, leem, e depois que eles fazem isso, eles fazem a aplicação como querem. Mas vamos ver a aplicação correta do texto? Vamos ver de quem é que devemos nos afastar? Preste atenção. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos dele. Então a primeira pergunta é, qual é a doutrina que era pregada pelos apóstolos? Será que era a mesma doutrina pregada hoje pelo corpo governante das Testemunhas de Jeová? Essa é a primeira pergunta. Se você disser sim, era, então você vai ter que buscar na Bíblia onde os apóstolos pregaram esses ensinos estranhos que o corpo governante prega. Você vai ter que buscar na Bíblia, certo? Mas vamos prosseguir o texto. Porque esses tais não servem a Cristo, o nosso Senhor. Então, a doutrina que ele se aplicava aqui era a doutrina de Cristo. Ele disse que nós devemos nos afastar daqueles que não querem servir a Cristo, mas tem aqui uma condicional ainda. Olha só, não é só o fato da pessoa não querer servir a Cristo que você vai se afastar dela. Veja só. Esses tais servem ao seu próprio ventre e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é por todos conhecida. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem
e simples para o mal. E o Deus de paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Portanto, aqui nós percebemos claramente que o apóstolo Paulo, ele não está tratando de pessoas que não concordam com os ensinamentos das Testemunhas de Jeová. Ele está tratando de pessoas que servem a Satanás, pessoas que querem destruir a visão que você tenha acerca da fé cristã. Porque a fé cristã eles não conseguem destruir nunca. Então, só para servir aqui de ressalva, para indicar para você como o texto é usado fora do contexto, agora vamos ver a explicação que ele nos dá. Ela cria divisões? Sim. Ela é uma causa de tropeço? Pode ser. Ela vai contra o que nós aprendemos? Bom, nem precisamos responder essa pergunta. Nem precisamos responder essa pergunta. Por quê? Por que ela vai contra o que vocês, que são testemunhos de Jeová, aprenderam? Porque o que vocês aprenderam são todas doutrinas humanas. Não são doutrinas de Cristo. Esse é que é o grande problema. Se alguém deveria se afastar das testemunhas de Jeová, esse alguém seriam os cristãos. E ainda assim os cristãos, por obedecerem à ordem de Cristo, tentam alcançar as testemunhas de Jeová com o verdadeiro evangelho, para tirá-los do engano. E mesmo que não seja a intenção, essa conversa vai enfraquecer a nossa fé. Então qual foi o conselho de Paulo para nós no texto que lemos? Afastem-se deles. Agora, eu queria dar um lembrete amoroso para alguns que talvez estejam envolvidos em conversas assim. Talvez você tenha o costume de entrar nelas só para desabafar um pouco. Talvez tenha coisas na congregação com as quais você não concorda muito. Ou você não concorda com alguma decisão que os anciãos tomaram. Então você se envolve nessa conversa, desabafa um pouco e aí você se sente melhor depois. Mas e os outros que estão na conversa? Como eles se sentem? Como você se sentiria se alguém abandonasse a verdade por causa dos comentários que você fez? Sabemos que não é isso que você quer. Então, irmãos, por favor, tenham cuidado com o que vocês falam. Mas aí alguém pode dizer assim: eu entendo como esses avisos se aplicam a algumas pessoas que são fracas, mas não para mim, porque eu sou forte espiritualmente. Mas isso seria como alguém beber veneno e achar que não iria passar mal só porque é grande e forte. Ninguém é tão forte, tão espiritual e tão inteligente que não possa ser afetado pelo veneno das ideias apóstatas. Aqui agora é incrível essa declaração, né? Ninguém é tão forte, ninguém é tão inteligente e ninguém é... Peraí, vamos de novo. Ele usou 3 adjetivos aqui. Mas isso seria como alguém beber veneno e achar que não iria passar mal só porque é grande e forte. Ninguém é tão forte, tão espiritual e tão inteligente que não possa ser afetado pelo veneno das ideias apóstatas. É muito interessante que ninguém é tão forte, ninguém é tão espiritual e ninguém é tão inteligente que não possa ser afetado pelo veneno das ideias apóstatas. Bom, aí a gente tem que fazer uma pergunta, e essa pergunta ela é muito importante para você, né? Vejam só, a Bíblia, a palavra de Deus, ela tem já, né, nas nossas mãos aí, pelo menos 2000 anos que está sendo produzida. 2000 anos desde que findou João para cá. As pessoas que escreveram, as pessoas que traduziram, as pessoas que participaram no cânone bíblico, todas essas pessoas lidaram com opositores verdadeiramente apóstatas. Mas a Bíblia chegou até os nossos dias. Eles debateram, nós temos aí vários debates, né, dos verdadeiros cristãos contra aqueles que se mostravam apóstatas. Aí eu pergunto a você, já pensou se o corpo governante fosse incumbido da tarefa da igreja cristã de trazer a Bíblia para os nossos dias? Como seria? Primeiro, que eles não aceitam críticas. Segundo, que eles não aceitam de maneira nenhuma
o debate no campo das ideias. Eles simplesmente mandam rejeitar. Rejeite, rejeite, rejeite. Como seria para que nós pudéssemos ter a palavra de Deus? Quer dizer, aqueles homens, como os apóstolos, eles eram espiritualmente fortes, eles eram inteligentes, porque eles tinham o poder do Espírito Santo de Deus. E quando você é convencido pelo Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia, no livro de 1 Coríntios capítulo 12, quando você é convencido pelo Espírito Santo de Deus de que Jesus Cristo é o Senhor, nada consegue destruir a sua fé. Mas no caso das TJs, vejam que agora volta a ilustração do veneno, né? Eles dizem que você, só por ouvir um pouquinho o que alguém tem de negativo acerca da organização, você pode ser afetado. Mas espera aí, o apóstolo Paulo, no livro de 2 Coríntios capítulo 13, diz que nada podemos contra a verdade. Então, se eles dizem ter a verdade, ensinam a verdade para os seus membros, como pode a mentira ser mais forte do que a verdade e destruir a verdade? Isso não acontece. Gente, essa é uma máxima milenar. A verdade sempre prevalece. E é exatamente o que não está ocorrendo no caso do corpo governante das Testemunhas de Jeová. Então não é que você vai ser afetado porque você ouviu. Você tem todo o direito de verificar os dois lados da questão. Afinal de contas, o que seria o mundo se o corpo governante das Testemunhas de Jeová fosse o governador do mundo? Já pensou? Seria uma ditadura, assim como é na Coreia do Norte. Na Coreia do Norte, por exemplo, ninguém pode questionar o Kim Jong-un. Seria a China. Lá ninguém pode questionar o partido chinês, o PCC. Lá ninguém pode, né? Então vejam só como isso se assemelha a um sistema de ditadores. Ou seja, com palavras bem simuladas, com palavras bonitas, eles vão cerceando a sua liberdade de pesquisa. Se você criticar, você já não é mais bem visto espiritualmente. Se você continuar criticando, você vai ser desassociado como apóstata, não é? Se você acha que você está lá dentro, você não deve se considerar tão inteligente. Bom, o oposto de inteligente, qual é a palavra? Né? Quer dizer que se você vê alguma coisa, né, na internet ou por outros meios, você não pode confiar na sua inteligência, você não tem capacidade de discernir, você não tem neurônios que pensam, você não tem informações, né? Você não é uma pessoa espiritualmente forte para poder ver. Então a ilustração do veneno, ela casa muito bem aqui, porque uma pessoa, por diferente que seja o seu biotipo, se ela tomar uma quantidade de veneno, é claro que ela vai morrer. É completamente diferente. Agora, uma pessoa que pensa, uma pessoa que usa sua faculdade dada por Deus para verificar um assunto e ele comparar que essa pessoa está se misturando com veneno e vai morrer, é completamente fora da visão que nós estamos trazendo para vocês. Porque a pessoa que, no caso, está se misturando, como ele diz, com veneno, ela tem capacidade, ela tem o antídoto contra esse mesmo veneno. O antídoto é a sua mente e é a Bíblia, a palavra de Deus, e hoje a informação descentralizada do corpo governante. Certo? Vamos lá. Agora, quando é que nós podemos nos sentir tentados a ler alguma coisa com conteúdo apóstata? Pense nessa situação. O marido descrente de sua estudante encontra um site apóstata e aí manda para ela um link e diz: olha, é bom você ver aonde você está se metendo. Daí, sua estudante fica preocupada e quer que você dê uma olhada nesse site. Bom, mas você não vai fazer isso. Note já a orientação. Ele não diz para você não fazer. Ele afirma que você não vai fazer. Essa é uma neurolinguística que já faz a pessoa que está ouvindo pensar: puxa vida, eu já fiz.
Mas ele diz, mas você não vai fazer isto. Ou seja, a sua estudante, ela está diante de uma situação que ele chama de site apóstata, mas a testemunha não vai ver o site. A testemunha não vai ver o site. Por que ela não vai ver? Porque, conforme você pode perceber, durante toda a fala do Sr. Splane, a testemunha é condicionada a não pensar, a testemunha é alertada que ela não é tão inteligente, a testemunha é alertada que ela não é tão forte, e a testemunha é orientada que ela não é tão espiritual. Então, você não vai fazer isso. Né? Vejam como o jogo de palavras, ele é forte, ele é bem colocado. Né? Preste atenção, então, o que é que a estudante deverá fazer. Né? Aliás, a testemunha deverá fazer em relação à estudante. Preste atenção. Uma coisa com conteúdo apóstata. Pense nessa situação. O marido descrente de sua estudante encontra um site apóstata e aí manda para ela um link e diz: olha, é bom você ver aonde você está se metendo. Daí, sua estudante fica preocupada e quer que você dê uma olhada nesse site. Bom, mas você não vai fazer isso. O que Paulo disse? Afastem-se deles. Então não podemos ficar lendo material apóstata, nem procurando na internet o que eles falam sobre nós. Então o que você diz para sua estudante? Bom, você pode dizer algo como: olha, eu imagino como você deve estar chateada com isso. E é importante mesmo a gente saber no que se envolve. Eu tenho uma dica para você. A gente não tem nada para esconder. Então escute com atenção o que é dito nas reuniões. Observe como nós tratamos uns aos outros. Veja como a nossa obra é financiada. Conheça melhor os anciãos e as suas esposas. Converse com o viajante e sua esposa quando eles estiverem aqui. Visite Betel ou a sede mundial. Eu posso até ir junto com você. Eu quero que você conheça bem a nossa organização. Porque se você fizer isso, tenho certeza que você vai perceber que o que essas pessoas dizem não é verdade. Bom, então você pode até pensar em outra resposta, mas você entendeu a ideia. Bom, agora nós vamos ponto a ponto. Vamos lá. Bom, mas você não vai fazer isso. O que Paulo disse? Afastem-se deles. Bom, então veja que ele já começa aqui utilizando aqui a palavra do apóstolo Paulo, o afastem-se deles, para você realmente não prosseguir com a informação. Para eles é muito interessante que você não tenha a informação. Né? Para eles é muito interessante que você não tenha a informação. Então esse afastem-se deles significa continue sem informação. Então não podemos ficar lendo material apóstata, nem procurando na internet o que eles falam sobre nós. Veja, nós não podemos ler e nem procurar na internet o que eles falam sobre nós. Bom, então eu gostaria de dar uma ilustração. Por exemplo, imagine uma criança que tem o seu pai e o pai dessa criança é um criminoso, mas a criança não sabe. A criança cresce em meio ao luxo, muitas coisas boas, né? E a criança tem o pai como um ser humano honrado. Mas, um belo dia, ele está lá na escola e lá no momento do recreio aparece na tela o pai dela sendo preso como um dos mais perigosos traficantes do país. Aquela criança fica muito triste, muito chateada, mas ela vai embora para casa. E quando chega em casa, ela fala para a mãe: mãe, o pai foi preso? Foi, meu filho, foi preso. Então o jornal falou que ele é um traficante, um dos mais perigosos do país. E aí a mãe diz: olha, filho, seu pai, há muito tempo ele já vem escrevendo um livro. Não fique dando ouvidos ao que você viu na internet. Não fique dando ouvidos ao que você viu na televisão. Leia o livro que o seu pai escreveu. Aí eu pergunto a você que está me ouvindo: onde está a inteligência dessa criança? Onde está a inteligência dela? Onde está a inteligência de uma pessoa que acredita apenas naquilo que a sua religião diz?
Onde está a inteligência dessa pessoa? É exatamente o que o Sr. Splane está propondo. Quer ver? Então, o que você diz para sua estudante? Bom, você pode dizer algo como: olha, eu imagino como você deve estar chateada com isso. E é importante mesmo a gente saber no que se envolve. Eu tenho uma dica para você. A gente não tem nada para esconder. Bom, então eu penso assim, ó, se não tem nada para esconder, então não tem problema. Concorda? Se o que, abre aspas, os apóstatas estão dizendo é tudo mentira, eles não têm nada para esconder, então qual que é o medo da pessoa pesquisar? Porque, veja só, se é tudo mentira e eles não têm nada para esconder, então você concorda que a verdade, ela se sobrepõe à mentira? Assim como a luz se sobrepõe à escuridão. Então, se não tem nada para esconder, vamos pesquisar, pessoal. Afinal de contas, a verdade vai prevalecer no final. Não é? Bom, eu penso que é assim, né? Escute com atenção o que é dito nas reuniões. Observe como nós tratamos uns aos outros. Veja como a nossa obra é financiada. Bom, escute com atenção o que é dito nas reuniões. Nas reuniões, por exemplo, será que eles vão comentar que eles pagaram 22 milhões, né, no caso de abuso sexual de Candace Conte? Será que eles vão comentar isso na reunião? Na reunião, será que eles vão comentar, por exemplo, que o membro do corpo governante esteve na Austrália depondo durante 3 horas e durante todo esse momento falou uma série de inverdades? Será que eles vão comentar isso nas reuniões? Será que eles vão comentar nas reuniões tudo que é comentado do outro lado? Porque assim, gente, nós temos que ter liberdade de escolha. Tudo que ele está falando, eu faço como Voltaire. Eu vou morrer defendendo o direito dele falar. Mas nada do que ele está falando é verdade. Direito de falar ele tem. Mas nada do que ele está falando é verdade. Porque se o que ele está falando é verdade, eu estou mentindo. E eu não estou mentindo. Será que é isso que nós devemos falar para nosso estudante? Confiar em nós cegamente? Será que a pessoa não tem o direito de fazer a pesquisa? Essa que é a história. Conheça melhor os anciãos e as suas esposas. Converse com o viajante e sua esposa quando eles estiverem aqui. Maldito o homem que confia em outro homem. Converse com os anciãos e suas esposas. Tá? Qual é a credibilidade deles? Converse com o viajante. Tá? Qual é a credibilidade dele? Ele vai contar a verdade sobre a organização? Ele vai contar que a organização já profetizou o fim do mundo várias vezes? Ele vai contar que tem mais de milhares de casos, né, de pedofilia escondidos na organização? O viajante vai contar isso? O viajante vai contar, por exemplo, que as famílias são separadas quando alguém é desassociado? O viajante vai falar isso? Não vai falar nada disso. Mas são verdades ou são mentiras? São meias verdades ou são mentiras integrais? É que está o problema, gente. Se Betel ou a sede mundial, eu posso até ir junto com você. Eu quero que você conheça bem a nossa organização, porque se você fizer isso, tenho certeza que você vai perceber que o que essas pessoas dizem não é verdade. Você pode até pensar em outra resposta, mas você entendeu a ideia. Bom, eu acho que a gente não precisa nem prosseguir, não é verdade? Bom, eu quero aproveitar e lembrar a você acerca da Enciclopédia das Religiões. A Enciclopédia das Religiões vai ajudar você a resolver grande parte dos problemas que você já teve ou você ainda está tendo por conta de ter entrado em uma seita. Aqui você vai conhecer todas as principais religiões e as principais seitas presentes no Brasil e no mundo. Aqui você vai entender como não ser desviado por essa seita. Gente, um verdadeiro material, um cabedal de conhecimento. Conhecimento é tudo o que nós precisamos. Todo ilustrado, são quase 700 páginas, tá? E eu vou dizer a vocês que nós não temos uma quantidade muito grande, não. Então faça o seu pedido. Você vai aprender aqui sobre o cristianismo, o islamismo, que hoje está muito em alta aí
né? Você vai aprender sobre o Adventismo do Sétimo Dia, cultura racional, maçonaria, ciência cristã, enfim, são vários temas que você vai conseguir compreender. Tá? A Enciclopédia das Religiões, ela está numa promoção especial, vale muito a pena, por apenas R$ 120. Você pode solicitar e você também vai ganhar o livro Diga Não ao Espiritismo, tá bom? Onde você vai compreender um pouquinho mais acerca dessas duas seitas. Como que eu faço, ancião? Você vai mandar para mim a palavra religião para o WhatsApp 19 989 905 206, tá bom? Então você faz isso, manda pra gente, eu tenho certeza que vai ser uma bênção, você vai ter um excelente material para a sua pesquisa e você jamais será enganado por uma seita. Deus abençoe vocês, um grande abraço, fiquem todos na graça e na paz de Jesus. Agora a gente vai dar aqui uns 5 minutinhos, talvez, para virar o streamer, ou talvez nem isso, e a gente volta aí com um outro vídeo falando com vocês acerca agora da mídia, o vídeo do David Splane falando sobre a mídia. Você vai perceber agora como ele trabalha essa questão com as pessoas, como ele coloca a mídia em luz desfavorável, como ele faz com que as pessoas pensem que todas as verdades que estão sendo ditas nas redes sociais são mentiras. Uma verdadeira inversão de valores é o que o Sr. Splane nos diz, tá bom? Então a gente precisa de uns 5 minutinhos aí, mas esperem que a gente está voltando, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar exatamente, né, para continuar esse mesmo vídeo, vamos voltar agora às 21h30, tá bom? 21 horas e 30 minutos, a gente já está voltando aqui, falando um pouquinho com o Sr. Splane. Eu consigo virar aqui o streamer com toda a tranquilidade, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Você tem 10 minutinhos aí para tomar uma água, para chamar mais alguém, para compartilhar. Enquanto isso, eu vou recomendar a você, nesses 10 minutinhos, se você não viu o Pela Bíblia de hoje, aproveite e dá uma olhadinha. Assista lá o canal Pela Bíblia. Se você não está inscrito lá, se inscreva. Lá nós tratamos apenas a Bíblia pela Bíblia. Lá nós queremos que você conheça a palavra de Deus para que você possa cada vez mais ir se libertando e caminhando, né, para o alvo que é Cristo, tá bom? Fiquem todos na graça e na paz dele. A gente se vê daqui a pouquinho, 10 minutinhos aí, dá uma olhada no Pela Bíblia, toma uma água, compartilha com todo mundo esse vídeo que você pode. Eu tenho certeza que vai ajudar algumas pessoas a pensarem um pouco, tá bom? Fiquem todos na graça e na paz de Jesus. Até daqui a pouquinho.